Olá, queridos amigos, Pai do Senhor, espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo ótimo. Aqui é o irmão Valdir e eu quero falar com vocês hoje aqui no canal. Eu sei que passei muito tempo fora sem gravar conteúdo nenhum, mas eu já estou de volta. Eu quero meditar, refletir, compartilhar um pensamento teológico com os irmãos, principalmente para jovens, e eu acredito que vai ser muito edificante e necessário. Eu quero falar com os irmãos hoje acerca de três características de um verdadeiro cristão. E talvez alguém me pergunte, Valdir, qual a necessidade de trazer esse tipo de abordância aqui, esse tipo de tópico para o vídeo? Bom, vivemos em um mundo muito atual, muito contemporâneo. Algumas pessoas tem pensado, né, e tem praticado na filosofia de que a Bíblia precisa se modernizar e se atualizar para as práticas humanas, né, visto que o próprio Jesus disse que passará céu e terra, mas a palavra não vai passar. Mas existem pessoas ainda que insistem em dizer e viver, pensar que a palavra tem que se atualizar, se modificar, e não só tentam fazer isso com a própria Bíblia, mas também com a própria teologia, com a própria sã doutrina, também com a doutrina cristã. Então, o apóstolo Paulo sempre nos ensinou a batalhar pela fé que nos foi dada. Não sei se foi Paulo ou se foi outro apóstolo, mas me parece que foi dele essa frase. Tá bom? Por diversas vezes o próprio Jesus, os 12 pais apostólicos nos ensinaram, né, nos foi pregado que nós devemos, acima da graça, acima de qualquer coisa, né, batalhar, né, lutar pela fé que a gente tem. Como diz o hino da harpa cristã, né, soldados somos de Jesus. Um verdadeiro soldado milita pelas coisas do reino. Um verdadeiro soldado milita pelas coisas do reino de Deus. Um verdadeiro soldado milita pela sã doutrina, e isso precisa ser conservado. Pois bem, características de um verdadeiro cristão. E eu trouxe aqui texto bíblico para depois dizer, esse menino está falando de coisa da cabeça dele. Não, está tudo na Bíblia hoje e sempre. A primeira coisa é Cristo como única saída. A gente vai para João, capítulo 6, versículo 68. Não precisa abrir, quero que você preste atenção aí, olhando para a minha cara enquanto eu leio aqui, tá bom? Versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem, não é para onde, para quem iremos, se tu tens a palavra de vida eterna? Pois bem, aqui nesse contexto, Jesus estava pregando e quem estava ao redor dele achou a pregação, um sermão muito duro, né, de se seguir, de se encher, de se tomar, né, de engolir, né? Mas aí eles vão se dispersando, vão indo embora, e aí Jesus pergunta, né, e vocês aí não vão embora também não? Vocês também não vão vazar, não vão desviar, não vão se afastar, não vão mudar de igreja não? E aí? Aí Pedro, como sempre, tomando a frente, responde, a gente vai para onde? Para quem? Não é para onde? Para a igreja, para o lugar, não. Para quem a gente vai se só ele, se só Jesus tem a palavra? Ou seja, um verdadeiro cristão, ele precisa ter em mente de que a única fonte, a única porta, não é janela, não é portilha, não é buraquinho. A única porta, a única saída, o único escape é Jesus. Não adianta você recorrer a status, não adianta você recorrer a amigos, amigas, migo, amiga, né? Não sei como é que se chama. Não adianta recorrer a métodos humanos que são considerados na prática, visivelmente, como falho. A única fonte, a única porta de saída que o crente precisa visualizar é Cristo. Porque perceba bem, como é que eu vou contar minha vida para alguém que mal me conhece? Como é que eu vou contar minha vida para alguém que não morreu por mim? Como é que eu vou contar minha vida para alguém que a salvação não está nele, a redenção não está nele, a expiação não está nele, está em Cristo. Portanto, do que adianta eu recorrer a tantos métodos se eu não recorri a Cristo primeiramente? Não estou falando aqui de negligenciar auxílio médico, negligenciar ajuda material, ajuda financeira. Isso é bom, isso é princípio, vamos falar na instante disso. Mas também
a gente precisa ter como visualização a porta única em Cristo. Por quê? Porque só Jesus tem a palavra de vida eterna. Não é vida temporária, não é vida momentânea, não é vida com reloginho, não. Palavra de vida eterna. Portanto, o primeiro tópico, cristão verdadeiro tem Cristo como única, repito, única saída. Agora a gente vai para o tópico 2. O verdadeiro cristão, ele segue princípios. Provérbios 1, versículo 7. Veja bem o que diz. Na minha está diferente porque é mais fiel. Na sua não sei como é que vai estar. O temor do Senhor é o princípio do saber ou o princípio do conhecimento, mas os loucos ou os tolos desprezam a sabedoria e o ensino. Em algumas traduções diz a instrução. Pois bem, o temor não é medo a Deus, não não, é temor, respeito, honra. O temor do Senhor, o temer a Deus, é o princípio do saber, é o princípio de sabedoria, é o princípio do conhecimento. Pois bem, quem teme a Deus, quem está consciente de sua fidelidade, de sua fé em Deus, também recorre a princípios. Não adianta você estar procurando, buscando por uma bênção, pode ser financeira, pode ser material, pode ser o que for, pode ser em qualquer da sua vida, até amorosa, não sei. Não adianta você sentar na cadeira, deitar na cama, seguir sua vida e você ficar pedindo algo para Deus, recorre à campanha, recorre a profeta, recorre a todos os congressos, recorre a todos os cultos, recorre a tanta coisa, e ela fica sentada, estagnada, musgada na cadeira, esperando que caia do céu. E não é assim que funciona. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Porque, veja bem, se eu sirvo ao Rei dos Reis, se eu sirvo a um Deus supremo, Criador, se Deus, desde o início, já deu ao homem capacidade, sabedoria, isso não é soberba, não é orgulho, conhecimento. Deus não criou um ser humano burro. Deus não criou um ser humano incapaz. Deus criou um ser inteligente. Deus criou um ser racional. Deus criou um ser tão racional que em Gênesis, um homem, um idoso, construiu uma grande embarcação. Milhares de pessoas construíram uma torre enorme. E por aí vai. É só olhar o Antigo Testamento que você vai ver a história do povo judeu com Deus. O povo era tão inteligente, entendeu? Que fizeram muitas coisas, só algumas negativas e positivas, tá bom? Mas o cristão também precisa recorrer a princípio. Não adianta você esperar que caia do céu. Você precisa recorrer a princípios também, tá certo? Valdir, mas a gente tem que esperar de Deus, tem que esperar vir de Deus, tem que esperar no Senhor. Meu filho, eu sei, só que tem um porém. Esperar em Deus, esperar no Senhor, esperar no Salmos 40, não é você estagnar na cadeira, mofar na cadeira e esperar que caia do céu. Não é assim que funciona. Perceba que em Lucas, Jesus disse, batei, batei, pedi, pedi, dá-se-vos-á. A gente tem que bater na porta, a gente tem que pedir ao Senhor. Não adianta ficar mofado na cadeira e ficar parado, esperar que caia, vai vir o mistério. Isso não vai acontecer. A gente precisa recorrer a princípios. E o que é princípios? São valores cristãos, éticas cristãs, para a gente também conseguir certas vitórias, certos resultados, entendeu? Não é pecado recorrer a princípio, tá bom? Eu conheço pessoas que já têm idade tão avançada e nunca casaram, nunca se relacionaram com ninguém porque tem medo, timidez, é inseguro, ou também fica escolhendo demais. O varão se acha a última Coca-Cola do deserto. Não é assim que funciona não, meu amigo. A gente precisa tomar atitude, né? Olha o que Paulo falou a Timóteo, que você não tenha espírito de covardia, de temor, de medo, mas de coragem. O cristão tem que ter postura, tem que ter atitude, tem que se posicionar. Diversas vezes na Bíblia, homens se posicionaram. Paulo se posicionou, Timóteo se posicionou, Davi se posicionou, Jesus, mesmo sendo homem, Deus se posicionou, Pedro se posicionou, João posicionou, milhares de gente se posicionou. Então o cristão precisa recorrer a princípios bíblicos. A terceira coisa,
o verdadeiro cristão luta contra as heresias. E aí eu vou abrir agora em Tito, carta de Paulo a Tito, ao bispo Tito, deixa eu ver, no capítulo 1, eu vou ler 2, capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, palvadores frívolos e enganadores, guarde bem isso, especialmente o da circuncisão. Aqui no contexto está falando dos judeus ortodoxos, tá bom? Olha o que diz o versículo 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras. Familiar isso, né? Ensinando o que não devem por torpe ganância. Valdir, o que é heresiologia? O que são as heresias? Heresia, biblicamente falando, é tudo aquilo que distorce a palavra, é tudo aquilo que vai contra a palavra, tudo aquilo que não tem embasamento bíblico e tenta se infiltrar como doutrina, como ensinamento, como instrução, como coisa basilar, mas não é. Deve ser levado em consideração em doutrina, em ensino, em basilar, em fundamental, aquilo que está na Bíblia, principalmente o que está no Novo Testamento, tá bom? Então, o cristão precisa se posicionar diante das heresias, é dizer não, é apontar, é defender a fé, né? Não me lembro agora se foi Paulo, não sei se foi Judas ou se foi Paulo que disse, a gente precisa, foi Judas, lembrei, foi Judas que disse, a gente precisa batalhar pela fé que foi dada aos santos. Jesus defendeu a essência que ele tinha com o Pai. Diversas vezes na pregação ele pregou sobre o reino, defendeu o reino, falou da sua essência com o Pai e tudo mais. Pedro defendeu o Evangelho, Paulo defendeu o Evangelho, João defendeu o Evangelho, Isaías defendeu a mensagem de Deus, Jeremias defendeu a mensagem de Deus, Daniel defendeu a divindade de Deus, se recusando a se prostrar a outros deuses e se prostrando diante somente daquele que é. Então, o cristão precisa se posicionar. Ah, Valdir, mas eu tenho vergonha. Então você é covarde. Então você não merece o título de cristão. Então você não merece ser considerado a semente do sangue de Paulo, de Pedro, de João, de Jesus. Não, você não merece. Ah, Valdir, mas meus amigos vão mangar de rir. Mangar de você? Tem medo de defender a palavra? Tem medo de defender a doutrina bíblica? Você está errado. Você tem que se posicionar, tem que levantar o dedo, levantar a voz e dizer: isso está errado, não tem base bíblica e te desafio a provar. Agora também, esse cristão tem que viver baseado numa rotina de estudos bíblicos, tá bom? Ele tem que manjar da palavra de Deus, no mínimo o Novo Testamento, tá bom? O cristão, ele tem que se posicionar. Agora eu vou ler outro versículo, para os hereges agora, para os distorcedores. Tito 3,10. Evita o homem faccioso. Em sua tradução pode estar o homem herege. Eu tenho uma que está assim. Evita o homem herege, depois de avisá-lo primeira e segunda vez. Agora olha o 11. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Por quê? Pelos seus próprios atos, pelas suas próprias falas, próprias atitudes, pensamentos, filosofia. Acabou aí. Não adianta ser contra a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei. A palavra de Deus é o nosso fundamento. Se o cristão não vive fundamentalizado na palavra de Deus, vai ver fundamentalizado em quê, pelo amor de Deus? Se não for por isso aqui, que a nossa espada, em Hebreus diz que a Bíblia é a nossa espada. A Bíblia é a espada do crente. A nossa fé é o nosso escudo. E temos que viver também com o capacete da salvação. Por que capacete? Para que os hereges, para que o diabo, para que o inferno não contamine nossa mente, não invada nossa mente. Então o cristão precisa combater as heresias. Essa história de dizer que a Nova Jerusalém é aqui na terra, isso está errado, não é bíblico. Essa ideia de dizer que Cristo foi só um homem que não é Deus, que não divide a mesma essência de Deus, isso está errado, isso é bíblico. Leia João 1, leia as cartas de João, leia Colossenses 1, leia Filipenses, leia o que Jesus disse sobre ele e sobre o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, Jesus, Pai e Espírito Santo são a mesma pessoa, a mesma essência.
Essa história de ficar inventando coisinha da Bíblia, usando jargãozinho de cultura que não tem base bíblica. Eu já vi muitos cristãos falarem heresias, falarem jargões populares da cultura que não está na Bíblia, tá bom? Essa coisa de, o cair é do homem, o levantar é de Deus, isso está errado, isso não tem base bíblica não, meu amigo. Se a pessoa cai, é ela que tem que estar decidida a se levantar, tá bom? A pessoa não pode ficar caída, esperar que um anjo venha e levante ele, não. O homem tem que se posicionar, tá bom? Então, essas foram as 3 características. E a gente precisa andar nelas 3. Por quê? Porque o mundo está ficando cada vez mais atual, mais moderno, mais sistemático, mais tecnológico. E a gente precisa viver fundamentalizado na palavra de Deus. Porque isso aqui não muda, isso aqui não se modifica, não se atualiza, como alguns dizem. Mas isso aqui é a nossa regra de fé e prática. Se não for por isso aqui, não vai ser por lugar nenhum. Tá bom? Então é isso. Compartilhe esse vídeo, curta, comente se você gostou. Se você tem uma opinião, comente aqui embaixo para a gente saber. Você está sendo convidado também a participar da nossa comunidade ministerial Bíblica Digital. Vai estar na descrição o link, tá bom? Você também pode acessar o meu site, onde tem meus livros para você dar uma olhada, tá bom? Eu lancei um agora sobre pregação e pregações. Pode estar dando uma olhada, tá certo? Deus abençoe você e compartilhe esse vídeo. Amém?